Olá, boa noite. Neste vídeo vamos fazer uma análise das influências políticas sobre uma perspectiva matemática, abordando conceitos das grandezas escalares e vetoriais, muito usados em geometria analítica e física. As grandezas escalares são aquelas grandezas que só apresentam um módulo, ou seja, um tamanho. Já as grandezas vetoriais, além do tamanho, elas têm uma direção. Elas podem ser verticais, horizontais, diagonais, é, e elas também têm uma direção. Se elas vão de cima para baixo, de baixo para cima. Fazendo uma analogia, podemos interpretar a política como uma grandeza escalar e os agentes políticos como grandezas vetoriais, sendo esses agentes políticos os responsáveis pelas direções que a nossa política assumirá, de acordo com suas atitudes. Um cenário ideal seria aquele em que os agentes políticos se concentrassem na política para que todas as direções culminassem para o progresso. Esse seria um cenário ideal. Contudo, devido à natureza humana muito estudada pela filosofia, pela antropologia e até mesmo pela biologia, isso não ocorre com facilidade. Quando analisamos a natureza do homem por um aspecto filosófico, nós encontramos vários filósofos que abordam esse aspecto natural do homem, como é o caso de Aristóteles, que diz que o homem é um animal racional e sua natureza está na razão e na busca pelo conhecimento. Já Rousseau define que o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade. Já Hobbes via a natureza humana como marcada pela competição e pelo conflito, precisando de regras sociais para conter a violência. Já Sartre e Heidegger, que são existencialistas, afirmam que o homem não tem uma essência fixa, mas constrói sua natureza pela escolha que faz, pelas experiências que passa durante a vida. É justamente é, essa heterogeneidade que encontramos na nossa sociedade que dificulta a união, causando agressões, conflitos, é, que não são que não são que não são proveitosos. É, as atitudes quando as atitudes humanas quando dominadas pela competição e pelo conflito, como afirma Hobbes, sem as regras sociais, elas geram consequências não proveitosas. E um livro que é a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, ela traz muitos conselhos sociais, na minha interpretação. E um conselho bem importante, bem proveitoso da Bíblia é o de Jeremias 17:15, 17:5, que lá fala, né? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, se a gente for refletir um pouco nisso, né? Quem são esses homens que usam a força da humanidade? São nossos políticos. Não tem como a gente conhecer o coração deles, mas eles são os homens que usam a nossa força, né? Nós damos a força, o poder para eles.
Então nós temos que refletir mais é, sobre qual o perfil do político que a gente quer. E aí quando nós não escolhemos bem, acontece que os agentes políticos atuam. É, a nossa analogia, os agentes políticos são os vetores, né, que movem a escalar, que é a política. Só que quando eles dominados pelo irracional, eles acabam direcionando a política para um retrocesso. É, e outro fator que dificulta é, a superação desses conflitos é a polarização que nós vivemos hoje, ainda mais com aplicativos super desenvolvidos que nos fecham em coisas que só nos agradam, mas nós acabamos esquecendo que toda moeda tem dois lados. Então nós deixamos de analisar a situação por completa para analisar apenas aquela parte que nos agrada visualmente ou intelectualmente, e isso não é bom. E outro ensinamento da Bíblia que está presente nessa matéria retirada do jornal Folha Universal traz lá na última frase dele uma mensagem bíblica de Mateus 12:25, que diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então é isso. Nós temos que ser mais racionais, mais pacientes, ter mais empatia para conseguir ver além do nosso ponto de vista. E é essa reflexão que eu queria deixar com esse trabalho. É um trabalho difícil, não é fácil você mudar pensamentos, formar opiniões críticas, mas eu acredito que é um bom começo. E é um tema bem interessante que, com certeza, se implantar, for implantado com vigor, pode desenvolver nossa sociedade um, uma visão crítica da situação.